Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida do Rafael, que está aqui conosco nesta manhã. Muito obrigado, porque ele tem sido um canal de bênçãos aqui para o Brasil. Informações têm chegado diretamente lá de Israel. E nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de tê-lo aqui nesta manhã. Nós te abençoamos, Rafael, como igreja do Senhor Jesus. Nós abençoamos a você, toda a sua casa, toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fica à vontade. Bom dia a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu agradeço pelo convite, pastor Daniel, pastor Wesley, pastor Jorge, que, se Deus quiser, vai chegar em breve. Eu, assim que fechei minha vinda aqui para o Brasil, disse que eu preciso continuar a passar nas igrejas, principalmente para agradecer. Para agradecer as orações, para agradecer o apoio tão importante que o Estado de Israel precisa nos anos mais difíceis que o Estado de Israel passou desde sua criação. Vocês sabem que na tradição judaica, todo sábado nós lemos uma porção específica da nossa Torá, da nossa Bíblia. A mesma Bíblia de vocês, a nossa Bíblia. E na semana passada nós lemos sobre Noar, que é Noé. Noé se fala em português. E nessa semana nós lemos sobre Abraão. E tem uma diferença muito grande entre Noé e Abraão. Noé está escrito que ele era justo em sua geração. Em hebraico se diz Tzadik Aya Bedorotav. E Abraão foi nosso patriarca. Qual é a diferença entre ser justo em sua geração e ser o patriarca do povo de Israel? Noé, em sua geração, ele foi uma pessoa justa, porque a geração de Noé era uma geração de pecadores. Então, para ser justo não era muito difícil. E Noé era uma pessoa justa, mas era uma pessoa justa para ele. Ele não teve a capacidade de passar para os outros a justiça, a bondade. E essa é a grande diferença entre Noé e Abraão. Abraão é nosso patriarca porque ele teve a capacidade de compartilhar com os outros os valores, compartilhar as verdades. E isso foi o que fez de Abraão ser nosso patriarca e não Noé. E esse é o segundo objetivo que eu estou aqui hoje, depois de mostrar meu agradecimento em nome das Forças de Defesa de Israel, é de fazer com que os senhores, as senhoras, sejam Abraão e não Noé. Que não guardem somente para vocês as informações que os senhores e as senhoras vão escutar nesses 30 minutos que nós temos juntos, que possam compartilhar com os amigos, com os colegas de trabalho, com os familiares, porque nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. A guerra não é travada somente nos campos de batalha. A guerra é travada também nas mídias sociais, nas plataformas digitais. E nós precisamos ganhar a guerra de narrativas, porque a guerra de narrativas influencia na legitimidade da guerra operacional. Se eu perguntar para os senhores, para as senhoras, qual é a maior narrativa contra o Estado de Israel nessa guerra, eu acredito que os senhores e as senhoras dirão que é a quantidade de pessoas, de civis, que infelizmente estão pagando o preço dessa guerra. Todos os dias acredito que vocês escutam acusações que Israel está cometendo genocídio na faixa de Gaza, que Israel está agindo de uma forma desproporcional.
E eu vou mostrar para os senhores, para as senhoras, que a guerra travada na faixa de Gaza é a guerra urbana com menor nível, com menor quantidade de vítimas do mundo. E eu vou explicar isso com fatos. Segundo o Hamas, morreram na faixa de Gaza entre 55 mil a 60 mil palestinos. E o Hamas publica todos os dias quem são essas pessoas que morreram, quantos jornalistas, quantos médicos, quantas mulheres, crianças, idosos. O que não publica o Hamas? O Hamas não publica quantos terroristas morreram na faixa de Gaza. O que mais não publica o Hamas? O Hamas não publica quantas pessoas morreram por mortes naturais. Segundo o Hamas, todos que morrem na faixa de Gaza morrem por bombardeios israelenses. O Hamas também não publica as pessoas que morreram porque foram assassinados pelo Hamas. Pessoas que são acusadas de colaborar com Israel. Homossexuais que são assassinados na faixa de Gaza. Nós sabemos que 25 mil terroristas foram eliminados na faixa de Gaza. E, de acordo com a autoridade palestina, cerca de 6.500 palestinos morrem por ano na faixa de Gaza por mortes naturais. Então, se nós subtrairmos dos 60 mil a quantidade de terroristas, que são 25 mil, e a quantidade de pessoas que morreram por mortes naturais, que são mais ou menos 15 mil, quantos civis morreram na faixa de Gaza? Cerca de 20 mil, certo? Ou seja, quantos terroristas morreram na faixa de Gaza? 25 mil. E quantos civis? 20 mil. Qual é a proporção entre terroristas e civis? É menos de um civil para um terrorista. Cada civil que paga o preço da guerra é uma tragédia. É realmente uma tragédia. Para o Hamas, isso é uma estratégia. Para nós é uma tragédia. Mas, infelizmente, em todas as guerras, civis pagam o preço da guerra. E a proporção, como eu disse, entre civis e terroristas é menos de um civil para cada terrorista que morre na faixa de Gaza. Agora, eu não sei se os senhores, as senhoras sabem quantos civis morrem em guerras urbanas ao redor do mundo. A União Europeia fez um relatório em 2009. E a conclusão desse relatório é que em guerras urbanas, como essa travada na faixa de Gaza, para cada um militar, 9 civis morrem em guerras urbanas. Em 2022, o Conselho de Segurança da ONU fez outro relatório e chegou na mesma conclusão, que 90% das mortes em guerras urbanas são de civis. Então, quantos civis teriam que morrer na faixa de Gaza, segundo as Nações Unidas, segundo a União Europeia, sendo que 25 mil são terroristas e 90% teriam que ser civis? Quem é bom aqui de matemática? Porque eu sou advogado. 225 mil. Seriam 25 mil vezes 9. 225 mil civis teriam que ter morrido na faixa de Gaza para chegar nos números da União Europeia e das Nações Unidas. Mas na faixa de Gaza morreram 25 mil. Então a pergunta não tem que ser como morrem tantos civis na faixa de Gaza.
e sim que mágica Israel faz para que morram tão poucos civis em relação a qualquer outra guerra urbana ao redor do mundo. A resposta é que Israel não faz nenhuma mágica. Mas Israel faz uma série de ações sem precedentes para minimizar qualquer dano possível a civis na faixa de Gaza. Nós fizemos mais de 150 mil ligações para os civis da faixa de Gaza evacuarem as zonas de combate. Nós lançamos mais de 9 milhões de panfletos para os civis evacuarem. Fizemos zonas humanitárias, corredores humanitários, pausas humanitárias. Nós abortamos ataques aéreos porque civis apareceram nos alvos que seriam atacados. Nós utilizamos inteligência precisa e armamentos cirúrgicos para minimizar os danos a civis. Nós fazemos ações sem precedentes em guerras urbanas, porque nós não temos nenhum interesse em causar danos a civis. Pelo contrário, essa guerra é travada contra grupos terroristas que querem eliminar Israel do mapa, e não contra civis, contra o povo palestino. O Estado de Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. Qual é o tamanho de Minas Gerais? Quantos quilômetros tem Minas Gerais? Alguém sabe? Acredito que Minas Gerais seja muito maior do que o Estado de Israel. O Estado de Israel é do tamanho de Sergipe. Os países árabes têm 13 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é mais ou menos 20 Israéis. 20 Israéis é do tamanho de Minas Gerais. Talvez Israel seja do tamanho de Belo Horizonte, ou menor. E os países árabes ao nosso redor têm 13 milhões de quilômetros quadrados. E se nós incluirmos os países muçulmanos, porque tem muitos países que são muçulmanos, mas não são árabes, como a Turquia, o Irã, são 18 milhões de quilômetros quadrados. Agora, imaginem o estado de Sergipe. Em volta de Sergipe, todos os países da América Latina. Essa é a proporção entre Israel e os países árabes muçulmanos do mundo. É como se o estado de Sergipe incomodasse tanto todos os países da América Latina e fosse acusado de ser expansionista. Tudo o que nós queremos é viver. Nós queremos viver em paz. E nós já mostramos ao mundo que queremos a paz. Nós fizemos a paz com o Egito, nós fizemos a paz com a Jordânia. Há poucos anos atrás fizemos a paz com o Bahrein, com os Emirados Árabes, com Marrocos. Nós estávamos um passo para normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. E tudo que querem nossos inimigos é que a expansão da paz seja neutralizada, porque eles querem nossa destruição. E isso é o que todos precisam entender. Eu tenho certeza, sem conhecer os senhores e as senhoras, que o que eu falei nesses últimos 20 minutos aqui
são informações que os senhores e as senhoras ouviram pela primeira vez. Estou certo ou estou errado? E são informações básicas para entender o conflito. Isso só fortifica a necessidade dos senhores e das senhoras serem Abraão e não Noé. Porque é muito importante que os senhores e as senhoras escutaram aqui não fique somente aqui. Que seja repassados a todos. Porque essa guerra não é uma guerra pontual entre Israel e o Hamas. É uma guerra entre a civilização e a barbárie. É uma guerra entre os valores judaicos, cristãos, os valores ocidentais e a crueldade do radicalismo islâmico. É uma guerra entre quem quer viver em paz e quem quer destruição. Israel é um obstáculo para a expansão do eixo do mal do Irã. E o mundo um dia ainda vai agradecer Israel por tudo que tem feito ao mundo. E essa guerra de narrativas é uma guerra muito difícil de ser ganha por Israel. Porque a desinformação é muito grande, as mentiras são enormes e as narrativas enganosas são imensas. E para isso nós precisamos de apoiadores, de pessoas que querem ver o bem de Israel, que querem ver o bem da civilização, que querem ver o bem de quem busca a paz, que querem ver a expansão dos valores cristãos judaicos e não do radicalismo islâmico que quer a destruição de Israel. E para isso, eu desejo que os senhores e as senhoras possam ser embaixadores de Israel, porque os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade que muitos outros não tiveram de escutar essas mensagens tão importantes que eu tive a oportunidade de dar a vocês a oportunidade de escutar. Eu vou terminar eu preciso terminar por dois motivos. Primeiro, porque nós temos mais agenda. Mas segundo, porque eu tenho também garganta. E eu tenho outros compromissos. Mas antes de terminar, eu quero fazer alguns pedidos. O primeiro pedido é que pela primeira vez, tem em Israel um porta-voz das Forças de Defesa de Israel que fala português. Em todas as guerras, tiveram porta-vozes que falam espanhol, francês, inglês, russo, árabe, alemão. Nunca teve um porta-voz que fala português. Mas o exército israelense entendeu que o povo brasileiro tem interesse de entender o que acontece em Israel, que a desinformação é enorme no Brasil e que para combater a desinformação nós precisamos trazer as informações de uma forma direta em português para o povo brasileiro. E vocês têm um canal em português nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, que eu passo lá informações oficiais do Exército de Israel, tudo em português. Então, todos que ainda não me seguem, vocês podem me seguir lá, não precisa pagar nada para isso. E as informações, como eu passei aqui para vocês, vocês vão poder receber lá e poder compartilhar com amigos. Quem aqui já ouviu amigos do trabalho, colegas, familiares, dizendo que Israel comete genocídio em Gaza? E agora eu pergunto para os senhores e para as senhoras:
depois do que os senhores escutaram aqui, vai ser mais fácil ou mais difícil combater essas narrativas? Então, ajudem os amigos, os colegas, os familiares dos senhores, das senhoras, a entenderem o que realmente acontece e não serem sequestrados dessas narrativas. Eu sei que meu nome é complicado de escrever. Eu vou pedir talvez para o pastor ou para quem sim tem meu nome no Instagram, para poder passar para as pessoas que estão aqui, porque o meu nome é um pouco complicado de se escrever. Me perguntaram esses dias por que meu nome se escreve tão complicado. E a minha resposta foi o seguinte: o meu sobrenome Rosenstein, ele é polonês. O meu avô, ele veio da Polônia, depois do Holocausto. E o meu avô foi recebido de braços abertos aqui no Brasil. E eu sou muito grato ao povo brasileiro, que foi o único país que recebeu o meu avô depois do Holocausto, depois do extermínio que ele sofreu na Europa. E o meu nome escrito em polonês, ele lembra sempre para mim e para todos os outros que eu vim da Polônia e que minha família foi muito bem aceita aqui no Brasil. E por isso que eu deixei meu nome escrito dessa forma, escrito em polonês. Rosenstein, ele está escrito em polonês, para lembrar sempre essa linda história, essa linda gratidão pelo povo brasileiro. Para combater a desinformação, eu escrevi um livro, se chama Guerra de Narrativas, e nesse livro eu derrubo uma por uma das narrativas contra o exército israelense nessa guerra. E uma das maiores provas que o povo brasileiro realmente se interessa e quer apoiar Israel, mas não tem os instrumentos certos, os argumentos para defender Israel, é que esse livro está em primeiro lugar de vendas na Amazon, está entre os mais vendidos desse mês, de acordo com o Globo, de acordo com a Veja. Isso mostra como o povo brasileiro quer entender o que realmente acontece em Israel, quer apoiar Israel, mas não tem os argumentos para fazer isso. E antes de terminar, se os senhores me permitem, eu quero ler para vocês o último capítulo do livro. O título é Um Final Confiante. Foi muito importante para mim terminar de uma forma confiante, de uma forma positiva, esse livro. E eu termino o livro da seguinte forma. Em 27 de janeiro de 1945, as forças aliadas chegaram ao campo de concentração de Auschwitz, em solo polonês. Os portões do inferno se abriram. Havia 7.000 prisioneiros no campo naquele dia, e a grande maioria eram judeus, mulheres e homens, idosos e crianças. Restos mortais de famílias inteiras e os últimos remanescentes de grandes comunidades que haviam sido transformados em pó e cinzas. Um deles era meu avô. Depois de anos com sede, fome, exaustão e doença, vendo seus familiares torturados, queimados e massacrados, eles tinham certeza de que estavam sozinhos no mundo. O povo de Israel, ao longo das décadas que se passaram desde o Holocausto, prometeu repetidamente: nunca mais. Juramos que o povo judeu não voltaria a ficar indefeso e desamparado. E apesar de tudo isso, as cenas do ataque de 7 de outubro ecoaram no coração de todos nós, os horrores do Holocausto.
as descrições de mães que silenciaram seus bebês para que não chorassem e revelassem seu esconderijo, casas incendiadas, crianças arrancadas de seus pais, terroristas desprezíveis que viam os nazistas como modelo e que torturaram, queimaram e massacraram famílias inteiras. Tudo isso reproduziu os horrores vividos pelo povo de Israel 80 anos atrás. Embora as consequências do massacre de 7 de outubro e o espanto ainda ressoem em nós, não esquecemos que hoje temos aquilo que nossos antepassados que presenciaram o Holocausto, inclusive meu avô, só podiam sonhar, apenas imaginar. Uma pátria independente e um exército que luta uma batalha que ainda não acabou, em prol da eternidade do povo de Israel. A história do povo judeu está repleta de episódios de perseguição e massacre por vários outros povos, e que muitas vezes fez da identidade judaica um motivo de sofrimento, discriminação, humilhação e assimilação. Os judeus foram escravos no Egito, no Antigo Egito, foram perseguidos pelos babilônios, gregos, persas, romanos, foram queimados em fogueiras durante a Idade Média na Europa e sofreram falsas acusações, como a conhecida conspiração que fala do assassinato de crianças e também da disseminação de epidemias. 6 milhões de judeus foram exterminados no Holocausto, por meio de assassinatos em massa, tortura e campos de concentração e extermínio. Ainda assim, a história do povo de Israel não é feita apenas de perseguições, mas também de perseverança e sobrevivência ao longo de milhares de anos, até os dias de hoje. Ao contrário do passado, quando os judeus não tinham um exército próprio, eram forçados a depender de governos estrangeiros ou a se dispersar pelo mundo, hoje, o povo de Israel tem um Estado soberano com um dos exércitos mais poderosos do mundo. Digo isso com fé completa e pura, apesar do desastre e da dor que ainda nos sobrevém. Nada pode destruir o Estado de Israel. Esse povo que passou pelo terrível Holocausto e construiu uma pátria 2000 anos depois de ter sido exilado à força, nada pode destruí-lo. Meu avô se separou desse mundo e não posso mais receber seus conselhos. Mas se eu tivesse a oportunidade de escutar seu recado, acho que ele me diria o seguinte em relação ao massacre de 7 de outubro. É parecido, é assustador, e não há palavras para descrever essa crueldade, mas não é a mesma coisa. O Holocausto nunca mais acontecerá enquanto Israel tiver um exército para defender seu povo. Senhores e senhoras, pastores, eu agradeço pela oportunidade, eu deixo aqui meus votos de confiança e de gratidão por tudo que a comunidade evangélica em geral e a igreja aqui tem feito pelo Estado de Israel, seja nas orações, seja na demonstração de apoio, e peço que tudo que os senhores e senhoras escutaram aqui, que possa ser repassado para todos aqueles que ainda precisam de informações para combater as narrativas enganosas em relação a Israel. Muito obrigado. Meu nome é Márcia, eu dirijo o projeto do Major no Brasil e eu queria agradecer. Major, checa para que está. A Márcia tem déficit de atenção. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês as orações, que eu moro em Israel, sou mãe, e a gente perdeu vários soldados para proteger o Estado de Israel. Temos soldados mutilados, ainda temos 11 corpos reféns, tem 20 dias só que a gente recebeu os reféns de volta. Não tenho palavra para agradecer a oração de vocês. A gente sentiu o carinho, sentiu o abraço, que infelizmente não veio de muito lado e veio de vocês. E eu só posso agradecer de coração em nome de todas as mães. Muito obrigado.
Eu queria pedir para vocês... Eu tenho 2 pedidos. Tenho 2 pedidos, se é que eu posso. Posso? Então, o primeiro é a gente gritar que a força de vocês é grande. Em hebraico, o povo de Israel vive. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Amém. Outro pedido. Eu sei que o pastor leva caravanas maravilhosas para Israel e o Major vai ter o maior prazer de estar com vocês lá. E eu queria encorajar todos. O abraço de vocês fisicamente lá é super importante. A terra é linda, eles adoram os brasileiros, os israelenses, e vocês são muito bem-vindos. De novo, meu muito obrigado a vocês todos. Am Israel Hai. Glória a Deus. Glória a Deus. As informações que o senhor trouxe para nós são muitíssimo valiosas. Eu pastoreio uma pequena congregação da Igreja Batista Getsemane. Eu não sei se o senhor já tomou ciência de que a nossa igreja, além dessa grande estrutura onde o senhor está presente, existem outras pequenas estruturas espalhadas em Belo Horizonte e até fora de Belo Horizonte. Eu sou um dos pastores que pastoreia uma pequena congregação de mais ou menos 400 pessoas. E as informações que o senhor trouxe para nós são valiosíssimas, e eu queria muito poder compartilhar com o rebanho do qual eu sou responsável. E eu queria fazer uma sugestão, na verdade, mais do que uma pergunta. Pedir ao Senhor que, se fosse possível, fizesse pequenos vídeos trazendo para a realidade do Brasil, como o senhor fez agora, comparando Sergipe com toda a América Latina, esse tipo de coisa, ou em pequenos vídeos ou em pequenos materiais em PDF que nós pudéssemos compartilhar. Queria saber do senhor da possibilidade, da viabilidade disso acontecer. Muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer isso agora. Filma aí. O ataque de 7 de outubro foi o maior ataque terrorista sofrido pelo Estado de Israel desde sua criação. Foi o maior ataque contra o povo judeu desde o Holocausto, talvez o maior ataque terrorista do mundo. 1.200 pessoas foram assassinadas, mais de 5.000 ficaram feridos e 251 foram sequestrados para a faixa de Gaza. Mulheres, crianças, idosos foram sequestrados. A cada 1.000 pessoas no território israelense, um foi diretamente afetado pelo ataque do 7 de outubro. A cada 1.000 pessoas, um foi sequestrado, ou foi ferido, ou foi assassinado pelo Hamas no 7 de outubro. Fazendo uma analogia com o Brasil, que tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes, Israel tem pouco mais de 9 milhões de habitantes. Se um ataque terrorista como esse acontecesse no Brasil, ele afetaria 160.000 pessoas. Eu sou carioca, então eu conheço o Maracanã. Tentem imaginar o Maracanã lotado. 80% são fuzilados, mas não morrem, eles ficam feridos. 17% são assassinados e 3% são sequestrados. Agora multipliquem isso por 2. Isso foi o que aconteceu no 7 de outubro em Israel. Bom dia, Major. Prazer em conhecê-lo. É uma alegria muito grande. Nós temos esse privilégio de recebê-lo na Igreja Batista Getsemane. Eu sou a pastora Gislene, sou gestora pedagógica do Colégio Batista Getsemane. E nós, enquanto escola, nós, enquanto pais também, na sociedade também, nós temos muito cuidado com as nossas crianças, nossos jovens, juniores, jovens, adolescentes. Nós nos preocupamos muito com eles. E sabemos que nessa catástrofe que tem acontecido em Israel, o emocional dessas crianças ficou muito abalados. Eu gostaria de saber qual é a conduta de Israel em relação a isso, para que esses meninos não fiquem com dor na alma, com sentimento de menos-valia, com falta de pertencimento. Eu gostaria de saber o que vocês fazem a respeito disso. Olha,
Naturalmente, depois do ataque do 7 de outubro, teve muitas pessoas em Israel que tiveram necessidade de receber um cuidado especial, cuidado psicológico especial. Pessoas que foram diretamente afetadas, muitas famílias que perderam os pais, pais que perderam os filhos que estavam numa festa no sul de Israel. Mas a grande diferença entre Israel e nossos inimigos é que enquanto nossos inimigos gastavam bilhões de dólares para construir túneis subterrâneos, foguetes, nós construímos hospitais, defesa aérea e centros de reabilitação para a nossa população. Então, o Estado de Israel é um Estado que, infelizmente, está preparado para guerras, está preparado para fortalecer nossa população nesse tipo de situação. Logicamente, não é fácil, mas todas as famílias que foram afetadas, elas recebem um apoio, eu acho que como nenhum outro país poderia dar nesse tipo de situação. Boker Tov, Major, bom dia. É uma alegria falar com o senhor. Eu estive em Israel em 2023, aliás, eu vou muito em Israel. Eu tenho amigos judeus ultra-ortodoxos e eu saí de Israel dia 6 de outubro de 2023. Era para ficar até dia 23. Eu saí. Quando eu saí de Tel Aviv, eu cheguei em Madrid, eu comecei a receber notícias de amigos meus judeus do que tinha acontecido. E a pergunta é, eu sou muito bem recebido em Israel por judeus ultra-ortodoxos. São meus amigos, inclusive no meu aniversário, soldados de Israel, amigos que moram na Cidade Velha, mandaram feliz aniversário para mim. Eu estive lá também quando o Irã bombardeou Israel ano passado, abril, na festa do Pêssar. Tive agora também na festa do Pêssar, em abril, e fiquei próximo à Guerra dos 12 Dias com o Irã. Eu queria que o senhor falasse o carinho que os judeus ortodoxos têm com os cristãos, porque eu fui cancelado, eles me arrebentaram na mídia, o senhor não tem noção o que fizeram comigo nas redes sociais por eu defender Israel. Eu queria que o senhor falasse essa notícia distorcida que a mídia diz que os judeus odeiam cristãos, que isso é mentira. Isso é uma mentira que a mídia tem propagado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o amor e o carinho que nós temos lá, principalmente de judeus ortodoxos em Israel. Obrigado. Toda rabá. Olha, eu vou ser curto na minha resposta, porque é suficiente. Não tem nenhum país no Oriente Médio que os cristãos podem exercer sua religião de uma forma livre como em Israel. A penúltima pergunta, pessoal, por favor. Bom dia, senhor Major. Primeiro sargento Eliezer. Gostei do seu cordão. Muito bem, obrigado. E a camisa também, né? A cor. Senhor Major, sou primeiro sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, pastor e professor de Direito. Tenho um sobrinho no fronte de batalha no momento. Ele é irmão do Ezron Abreu, o presidente até o conhece, pertence à comunidade aqui de Israel, e aqui de Belo Horizonte, de Israel. Mas a minha fala, e os rabinos dizem que o que fala por último colhe um pouquinho de cada um, né? E aí tem a vantagem. Mas eu só agradeço ao pastor que mencionou realmente aí a nossa condição atual como, no Brasil, como ainda, no momento atual, no momento presente, estamos um pouco alijados da política realmente mundial, com nosso respeito a Israel. Eu falo nós, ao nosso representante, mas isso vai ser revertido em breve. Temos certeza que essa realidade vai mudar. Mas as minhas palavras ao senhor, primeiro, o meu respeito e a minha continência ao nosso governo, o governo de Israel, no caso, Bibi, a todos os oficiais que têm cuidado dos nossos guerreiros, nossos soldados na frente da batalha. Eu digo isso porque meu irmão, minha cunhada estavam lá em Ashkelon, no dia 7 de outubro, vieram para o Brasil com mais 4 sobrinhos, e o sobrinho Gabriel continua no Exército, fazendo muito bem a sua função, mas realmente só deixar aqui nossa admiração, respeito pelos oficiais, pelo governo de Israel, por cuidar de forma magnífica dos nossos soldados, todos os soldados de Israel, e nós choramos por cada um deles, cada um daqueles que tombam no fronte de batalha. Muito obrigado ao senhor pela presença também. Aqui, um aluno do nosso Seminário Teológico Koinonia, ele também é militar, é a última pergunta. Obrigado. Meu nome é Ilho Júnior, eu sou coronel do Exército
E, para mim, foi uma honra e um privilégio poder participar dessa palestra, né, de ouvir, né, essas informações muito relevantes, e tenho certeza que, no meu meio militar, da minha influência, vou procurar propagar as informações e os vídeos que foram gravados aqui a respeito dessa situação de Israel que está vivendo, principalmente na faixa de Gaza. E, como militar, a minha pergunta é em relação a essa questão. Eu talvez, não sei se é uma situação mais estratégica, né? Eu gostaria de saber que, se Israel, né, as Forças de Defesa, pretende, a curto, médio e longo prazo, assumir o controle ali da faixa de Gaza, para tentar evitar novos ataques e novas incursões ou novas situações, porque a gente sabe que, se continuar da maneira que está, pode ser que aconteça, eu não sei se Israel já tem visualizado isso, novas situações, porque a gente sabe que, como Israel está cercado de inimigos, pode ser que aconteça novos problemas relacionados como foi ao de 7 de outubro. Então, agradeço desde já, faço minhas palavras também do pastor que falou a respeito, né? Amo Israel e tenho interesse em divulgar e gosto de estudar a respeito de Israel e, com certeza, conta com todo o nosso apoio, todas as nossas orações. Sou daqui da igreja de Getsemane e tenho certeza que o povo aqui é um povo acolhedor. Que Deus abençoe a nação de Israel. Olha, eu vou te dar uma resposta diplomática. O exército israelense vai atuar de acordo com as decisões do governo de Israel. Eu queria aproveitar para realmente agradecer. Você, o pastor, falou sobre os soldados que estão na frente de batalha. Tem dois tipos de soldados. Tem os soldados da frente de batalha e tem os soldados da guerra midiática. Então, guerrear nos campos de operações, nos campos de batalha, os senhores e as senhoras não podem, mas serem soldados na guerra de informações, na guerra de narrativas, depende de cada um dos senhores e das senhoras. Então, eu desejo que os senhores e as senhoras podem ter muito êxito nessa função e eu estou à disposição nas minhas redes sociais para ajudar. Eu queria, antes de terminar, eu quero agradecer também a liderança da comunidade judaica que me trouxe aqui para Belo Horizonte, o Jaime, o Paulo, eu não sei se eles ainda estão aí, mas agradecer a eles também pela oportunidade de eu poder vir aqui em Belo Horizonte. E a Márcia falou com vocês sobre a possibilidade dos senhores e das senhoras virem até Israel, das caravanas. Nós estamos criando agora a possibilidade de poder juntar as caravanas, de poder incluir também uma passagem voluntária de 5 dias no exército de Israel. Então, todos que têm interesse de ir em Israel, nós vamos fazer um programa que tem 1 semana de visitas religiosas na Galileia, em Jerusalém, no Mar Morto, e 5 dias trabalho voluntário no exército de Israel, poder sentir um pouco o que é o exército de Israel, conversar com soldados e ajudar nossos soldados que estão na frente de batalha, na parte logística do exército de Israel. Então, todos que têm interesse, para mim seria uma oportunidade enorme poder acompanhar vocês também lá. Sintam-se convidados a também essa missão. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma oportunidade enorme para mim estar aqui com os senhores e com as senhoras, e tudo que os senhores e as senhoras precisarem, eu estou à disposição nas redes sociais. Está conosco o nosso pastor sênior, pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge, antes do senhor chegar, eu disse aqui ao público que apoiar Israel hoje em dia é um desafio, porque as narrativas são tão grandes, as mentiras são enormes. Eu sei disso. E precisa de instrumentos para poder apoiar Israel. E eu fico muito grato, não somente pelas orações aqui, mas principalmente pela oportunidade de poder escutar uma pessoa que traz as informações da fonte
e poder fazer com que todos esses que estão aqui sentados ouvindo sejam embaixadores da verdade para poder propagar os fatos do que realmente acontece lá e combater nessa guerra de narrativas que é tão importante nesse momento. Muito obrigado, pastor. Nós que agradecemos, e como o pastor Luiz falou, nossa ida lá é para intercessão. Eu acredito que todos devem sonhar, todos os seminaristas, todos devem sonhar com uma visita a Israel. E ao lado do Museu do Holocausto foi construída agora a relação de pessoas que foram exterminadas, e foi muito bom eu ver o nome dos meus avós lá. Foi um momento emocionante. Então vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus pela vida dele. Eu escrevi muito, infelizmente o brasileiro lê muito pouco, mas se você for na livraria ali, olha os livros que eu escrevi sobre Israel. Esse aqui talvez você nunca leu. Toda a Bíblia, todos os personagens são judeus. Olha aqui, 5 princípios judaicos, que legal, valores inegociáveis para uma vida bem-sucedida. 5 princípios judaicos. Caminhando pela Terra Santa. Olha aqui. Esse outro aqui, as festas judaicas e a maior festa cristã. Então o brasileiro lê muito pouco. E nós estamos despertando isso, vocês do seminário, vocês oficiais, vocês policiais, tem que ler. E não somente na hora que precisa. Vamos entender. Pastor, eu não escrevi 5 livros, mas eu escrevi um. Esse? Que está aqui. Escreveu uma dedicatória. Que esse livro, eu não tenho como dar um para cada um dos senhores e das senhoras, mas eu tenho certeza que o pastor vai poder repassar todas as informações que honra, vai ler aqui nesse livro. Para mim vai ser uma honra imensa. Vocês estão mortos de inveja, né? Inveja é um dos frutos da carne. Tá? Na Amazon tem, né? Tem. E na livraria aqui também vai poder ter. Certo? Que legal. Que bênção. A inveja, esse livro vai valer muito, hein? Aqui nós, em 2 horas, foram vendidas 80 passagens para Israel em março. Em 2 horas, né, Luiz? Agora 2 horas. Agora então nós em setembro. A próxima vamos fazer também como voluntários no Exército de Israel. Opa! Eu vou poder te encontrar lá em março? Vamos fazer. Vamos. Em março. E depois a outra em setembro. Então nós vamos de março, não tem jeito mais, porque já esgotaram. E setembro de 2026. Procure o Lui ali, ó, o pastor Lui. Já estão sendo reservadas as vagas para Israel em setembro. A primeira quinzena, né, Luiz? Essa igreja ama Israel, nós amamos Israel e nós intercedemos por Israel. E não aceitamos ninguém falar mal de Israel. Amém? Porque o nosso Salvador é de Israel. Essa é a nação que Deus escolheu, para que através dela o nome do Senhor fosse engrandecido. Vamos estender as mãos então para o Major Rafael Rosenschein. Digam assim comigo: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos o Major Rafael, a sua família, abençoamos Israel, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Glória a Deus.